Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa EBD, falando sobre o perdão de Deus, o valor e a grandeza desse perdão, o quanto que ele, os efeitos dele em nossa vida e tudo que ele produz e proporciona para nós. E algo fundamental para a gente falar a respeito do perdão de Deus, a respeito da nova criação, né, que nós somos, a respeito da nova vida em Cristo, é sobre identidade. Alguns valores que a gente tem que ter muito firmes na nossa vida cotidiana, né, com Cristo, na nossa vida cristã, depois de nos entregarmos a Jesus, é a respeito da nossa nova identidade. Né? Conhecer quem nós somos e conhecer quem Deus é verdadeiramente. Muitos ouvem falar sobre Deus, muitos sabem coisas a respeito de Deus, mas poucos o conhecem profundamente, o conhecem de verdade, o conhecem na profundidade do que diz a palavra de Deus. E a maior revelação da pessoa de Deus é Jesus Cristo. Ele mesmo falou que quem vê a mim vê o Pai. Então ele é a maior revelação de Deus. Você não consegue ver e ter uma revelação de Deus, da pessoa de Deus, olhando apenas para o Antigo Testamento, apenas para a maneira de Deus lidar com o seu povo no Antigo Testamento, porque eram tempos diferentes. Era a sombra daquilo que estava por vir. Ele estava apenas se mostrando, apenas mostrando nuances daquilo que ele era, de quem ele era. Não que ele não fosse completo, não que ele não estivesse no Antigo Testamento, pelo contrário, mas ele estava apenas mostrando sombras daquilo que ele era, e ele só se mostra completamente no Filho, em Jesus Cristo. Então, quer conhecer o Pai, olhe para o Filho, olhe para Jesus. E certamente a gente consegue, olhando para Jesus, ver o Pai e ver realmente quem é o Pai. Muitos falam da forma como Deus tratava o seu povo, como tratava outras nações no Antigo Testamento, mas por não terem uma noção, uma real ideia de quem Deus é. E consequentemente eles não sabem quem são. Tanto fora da igreja, principalmente fora do evangelho, mas também dentro da igreja, muitos não sabem quem são, não têm noção da identidade que tem em Jesus Cristo. Se eu não me engano, no último vídeo eu falei, na última EBD eu falei a respeito dessa diferença do pecado e dos pecados. Paulo ele faz essa distinção a respeito da natureza pecaminosa herdada em Adão, a morte espiritual, que eu falei também no último vídeo, que nós herdamos de Adão. E Paulo traduz isso muitas vezes nos escritos dele como pecado, no singular. E quando ele vai falar de atitudes pecaminosas, coisas que no decorrer do dia a gente tem que mudar, no decorrer da nossa vida a gente tem que ir mudando, tem que ir transformando, ele vai chamar de pecados no plural. Ele faz muito bem essa distinção e a gente vai olhar alguns textos, né? Já temos visto alguns textos sobre isso e eu queria que você desse uma olhadinha em Efésios capítulo 1, verso 7. Efésios capítulo 1, verso 7. Editor, coloca aqui abaixo do vídeo aqui a legendazinha bonitinha. Editor tá meio preguiçoso. Efésios capítulo 1, verso 7. Nele temos a redenção. Essa redenção significa livre de toda maldição. Grave isso, livre de toda maldição. Continuando, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Com as riquezas da graça de Deus, não é pelos meus méritos, pelos seus méritos, não é por algo que possamos fazer ou deixar de fazer. Nós nunca vamos poder chegar diante de Deus no último dia, no dia do julgamento, no dia que toda a humanidade vai se apresentar diante de Deus e dizer não, eu te confessei todos os meus pecados, não, eu fiz isso, fiz aquilo,
fiz boas obras, eu agi de maneira correta, eu fiz isso, fiz aquilo, fui um grande pastor, um grande professor de EBD, enfim, eu nunca vou poder falar de tudo que eu fiz, porque nada disso vai adiantar para minha salvação, nada disso vai funcionar, nada disso vai abrir caminho para a salvação, muito pelo contrário. O caminho da salvação é única e exclusivamente através de Jesus Cristo. O caminho do perdão dos pecados é por meio do sangue de Jesus. Efésios capítulo 1, verso 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Se a gente fosse ler o 8, tem aqui do lado, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Não é pelos nossos méritos, é abundante a graça dele. A graça dele é abundante, suficiente para remir, para redimir, para perdoar o meu e o seu pecado, independente de qual seja. Independente de qual seja. Você não vai entrar no céu porque conseguiu confessar todos os pecados, porque agiu de maneira correta, mas porque Jesus conseguiu perdoar na cruz todos os seus pecados. E esses termos que Paulo usa, as riquezas da graça de Deus, a abundante graça de Deus, é como se fosse assim, ele pagou uma dívida de R$100 com R$1.000.000. Você devia 100, ele pagou 1 milhão. Ele pagou e sobejou. Ele, não, eu quero garantir que o pecado do antigo vai estar totalmente quitado, totalmente cancelado. O escrito de dívida, a nota fiscal lá, o boleto foi pago na cruz e cravou ela na cruz. Cravou a nota na cruz. Jesus conseguiu perdoar todos os nossos pecados. Os que eu lembro, os que eu não lembro, o que eu confessei, o que eu não confessei, todos, absolutamente todos. Não somos perdoados com base na nossa compreensão do pecado. Porque eu sei que eu errei, porque eu sei que eu pequei, porque a vida cristã, note o novo convertido. Preste bem atenção no novo convertido. A vida cristã é um crescimento. Eu sempre uso a analogia com o bebezinho. É um crescimento. A gente vai aprendendo como se portar, como agir, através do quê? Do conhecimento da nova identidade que nós temos, de quem nós somos. Através disso, nós podemos ter essa noção, essa consciência do pecado, daquilo que erramos, daquilo que deixamos de errar, aquilo que eu preciso mudar na minha vida. Isso através de crescimento. Mas eu já fui perdoado. Eu conhecendo, tendo compreensão ou não, porque é com base na graça de Deus. Jesus proveu essa redenção na cruz. Mas, Antídio, peraí, poxa, então eu vou ignorar o pecado? Não. Saber que você é plenamente perdoado não significa ignorar o pecado ou os pecados que eu cometo. O pecado é destruidor, é nocivo, causa morte, destrói famílias, independente do pecado que seja. Se você é daqueles que dizem que tem pecadinho, pecadão, não importa, o pecado gera morte, o salário do pecado é a morte. Então não estou aqui advogando, defendendo uma vida de pecado. Pelo contrário, quando a gente entende o prejuízo do pecado, o prejuízo que o pecado causa na vida do ser humano, é que eu realmente deixo e abandono ele. Mas eu só consigo deixar e ter essa consciência do prejuízo que é o pecado quando eu entendo o valor de uma vida com Deus. Não é porque eu entendo que eu vou ser julgado por aquele pecado, não. É quando eu olho para Deus, olho para Jesus, olho para o autor e consumador da minha fé,
olho para tudo aquilo que ele fez por mim e o quão valoroso é, o quão grande foi o amor que ele derramou na cruz por mim, o perdão que ele derramou na cruz por mim, que, cara, não vale a pena. Eu reflito, não vale a pena eu andar de determinada maneira, porque isso não tem nada a ver com Deus. Lembra no último vídeo quando eu falei de Isaías? Ele olhou para Deus, se achegou a ele. Cara, eu tô muito diferente dele. Eu tô muito diferente do que eu tô vendo. Então, peraí. Eu tenho que mudar. Sou eu que tenho que mudar, não ele que tem que mudar. E isso só acontece quando eu consigo me achegar a ele, me aproximar dele, me derramar na presença dele, conhecê-lo cada vez mais. E uma mente prejudicada pela culpa, ela não consegue se aproximar de Deus da maneira devida para conhecê-lo, para experimentá-lo. E aí sim, mudar suas atitudes, mudar sua compreensão da vida, mudar sua maneira de agir, de pensar e tal. Simplesmente, geralmente, as pessoas que têm essa prática da confissão, peca, confessa, peca, sente remorso, confessa, peca, sente remorso, confessa, e vive nesse ciclo e não muda, porque não acontece o arrependimento. Como eu falei, acontece somente o remorso, que é esse sentimento ruim que faz parte do processo. Esse sentimento de, cara, eu tô vacilando, eu tô errando. Ele faz parte do processo, mas ele não é arrependimento. E Jesus nos convida ao arrependimento. Mateus 9,13. Ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento, que não tem nada a ver com remorso. O remorso faz parte do processo, mas não é o todo. Não é esse sentimento de culpa, tristeza e tal, não. O arrependimento é metanoia, do grego é metanoia, mudança de mente. O problema é que a confissão de pecados muitas vezes só chega na parte do remorso. Não ultrapassa para o arrependimento, não exerce a mudança de mente. Não. Então a pessoa vive em constante remorso e confissão, mas nunca deixa o pecado. E não tem transformação de mente porque nunca se achega a Deus. Por causa da culpa que faz essa separação, que impede o nosso acesso a Deus, ela não se achega, não tem a visão de quem ele deveria ser, de quem ele é e, portanto, de como ele deveria agir com base na sua nova identidade. Então, volta novamente a comer com os porcos, volta novamente ao pecado. E não é isso, não é a vontade de Deus para nós. O que eu estou propondo aqui é uma nova estratégia, uma outra maneira de pensar. Eu sei que talvez você tenha a vida inteira ouvido a mesma coisa sobre confissão de pecados, sobre você toda noite ir relembrando todos os pecados que você cometeu, desde de manhã até a noite, e aí no final encerrar ainda fazendo pacotão, e até aquele, Senhor, que eu não me lembro, que o Senhor me perdoe. Eu sei que você sempre aprendeu assim, mas vamos pensar um pouquinho. Vem comigo nessa nova estratégia. Pensa um pouquinho nessa nova estratégia e vem comigo pensar de uma maneira diferente, agir de uma maneira diferente. Porque não tem essa transformação de mente se não se achega verdadeiramente a Deus, por não ter consciência do perdão que recebeu. Não se achega a Deus para ser totalmente transformado, porque só se experimenta transformação na presença de Deus. Foi o caso de Isaías. Deus não se enganou, ele sabia exatamente quem nós éramos quando enviou Jesus. Ele sabia o que você ia cometer hoje, o que você já cometeu e o que vai cometer daqui a pouco quando acabar esse vídeo. Ele sabia muito bem quem nós éramos quando nos chamou, quando nos salvou. Se Deus não punisse, preste atenção,
se Deus não punisse o pecado, porque ele criou uma lei, que o pecado gera morte. Adão, se você comer da árvore do bem e do mal, você vai morrer. E quando o homem desobedece, ele morre, literalmente. Ah, não, mas ele teve filhos depois e tal. Não, ele morreu. Espiritualmente, quem ele era, morreu. E se Deus não punisse o pecado, ele não seria justo. Mas por causa do amor dele, ele enviou Jesus, enviou para sofrer o castigo pelos nossos pecados. E ali ele estabelece a doutrina da reconciliação, a mensagem da reconciliação. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou uma nova criação. É como se ele fizesse algo totalmente novo. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Note que a igreja de Corinto estava envolvida em tudo quanto é tipo de pecado. Mas a mensagem de Deus para eles não foi se afastem de mim, não foi bando de pecadores, safados, vocês merecem o inferno. Não, foi a mensagem da reconciliação. A solução de Deus para o pecado não é nos afastarmos cada vez mais de Deus, é nos aproximarmos dele. Como? Pelo acesso que Jesus abriu. E ele não teria aberto se ele não tivesse morrido na cruz e nos redimido, nos perdoado, limpado de todo o pecado. É isso que nos torna mais parecidos com ele, assim nos afastamos do pecado. Verso 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você já foi justificado em Cristo. Quando você nasceu de novo, quando você se entregou a Jesus, você foi justificado, chamado justiça de Deus. E isso é tremendo, querido. Isso é tremendo, meu irmão. Note que ele fala para nos reconciliarmos com Deus, nos aproximarmos de Deus. Eu termino aqui falando algo que John Stott, um grande homem de Deus, pregador, ele fala que o problema do pecado é a falta da consciência da presença de Deus. Você não cometeria nem 10% dos pecados que comete se você tivesse em todo o tempo a consciência de que Deus está 24 horas por dia ao seu lado. Não te acusando, não te vigiando, não como um cão farejador esperando a espreita. Olha, ele vai cair. Mas ele está todo o tempo te convidando a se relacionar com ele. E é isso que nos leva ao arrependimento verdadeiro, à mudança de mente, nos leva a não cometer novamente os mesmos pecados. A consciência da presença, uma presença que traz paz, que traz amor, que traz reconciliação com Deus, não uma presença acusatória, porque justamente pela consciência do perdão. Por eu e você já sabermos que ele nos perdoou. Então ele não está todo o tempo nos acusando, falando o nosso respeito, como um exemplo esdrúxulo aqui, mas sabe aquela mãe que só fala mal do filho? Sabe aquela mãe que meu filho não faz isso, não faz aquilo, meu filho tá difícil e tal. Deus não é assim. Deus não é sua mãe e seu pai te acusando. Pelo contrário, ele tem uma opinião tremenda ao seu respeito, porque ele olha para você e enxerga Jesus. Estamos escondidos em Cristo. Nos achegamos à presença de Deus, cobertos pelo sangue de Jesus derramado na cruz. É isso
que nos dá livre acesso, é isso que nos leva a nos aproximarmos de Deus. É isso, esse é o canal, esse é o caminho, essa é a estratégia. Termos a consciência do perdão, consciência da justiça de Deus, que nos reconciliou com Ele, nos justificou de todo o pecado, passado, presente e futuro. Então vem comigo nessa estratégia. Vamos mudar um pouco a nossa maneira de pensar, vamos mudar um pouco a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus. Amém, gente? Vem comigo, vai ser uma caminhada, não termina hoje, ainda tem mais coisas para falar nesse respeito, então vamos perseverar nesses estudos, lê esses versículos, leia a passagem, o contexto, antes e depois, e vamos ter a consciência do perdão muito mais do que a consciência do pecado. O pecado é nocivo, né? O pecado é destruidor. Mas em Cristo temos reconciliação com Deus independente. E essa reconciliação é nos aproximarmos de Deus que vai mudar a minha e a tua atitude, a minha, a sua vida, nossos hábitos, nossa maneira de agir, de lidar com o próximo, com Deus, conosco mesmo. Então, que esses estudos nos levem a isso, a nos aproximar de maneira tremenda de Deus. Amém, gente? Forte abraço, continuamos no próximo vídeo. Beijão.